do quarto ano, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula de ciências, tá certo? Cujo nosso tema é: as plantas se alimentam e respiram. Muito bem. Então, vamos lá. Abra um livro de vocês, tá certo? Na página 28 e vamos acompanhar nossa aula de hoje, ok? As plantas se alimentam e respiram, certo? As plantas, elas precisam de nutrientes para viver, certo? Então, ao contrário dos animais, as plantas, elas produzem o seu próprio alimento. Então, na aula passada, a gente viu os animais se alimentam e respiram. Então, para que os animais possam extrair a energia e os nutrientes necessários para que eles possam viver, ou seja, o seu corpo sobreviver, eles precisam realizar uma alimentação, comer plantas, frutas, enfim, de onde eles possam extrair os nutrientes necessários para o seu corpo sobreviver, certo? Então, as plantas, elas não são diferentes. Elas também precisam de energia e nutrientes para sobreviver. No entanto, o que é que as plantas fazem? Elas produzem o seu próprio alimento, tá certo? Então, esse processo pelo qual elas fazem, certo? De produzir o seu próprio alimento, ele é chamado de fotossíntese, certo? Então, perguntar, tio, o que é a fotossíntese? A fotossíntese é o processo de produção de alimento nas plantas, certo? Então, para que ocorra esse processo, denominado fotossíntese, as plantas, elas utilizam o quê? Utilizam a água, o gás carbônico e a luz do ambiente, certo? Então, ela utiliza esses três elementos para que ela possa para que possa ocorrer a fotossíntese. Então, vamos ver qual é a função de cada um, certo? As plantas precisam de luz, ou seja, para que ela precisa da luz? Para transformar a água e o gás carbônico em alimento. Então, é nesse processo que as plantas liberam o oxigênio no ambiente, tá certo? O gás carbônico é retirado da atmosfera geralmente por onde? Pelas folhas, certo? Já a luz do sol ela é captada por meio de uma substância chamada clorofila. Onde é que a clorofila está contida? Ela está contida nas folhas da planta, pois lá tem uns pequenos orifícios aonde concentra-se as clorofilas. Ou seja, é na presença da luz que a clorofila entra em ação e combina a água com o gás carbônico para transformar em açúcar, certo? Pois o açúcar é um tipo de carboidrato que é fonte de energia para as plantas. Então, para que ocorra a fotossíntese, as plantas elas utilizam os elementos água, o gás carbônico e a luz do ambiente. Então, esses são os três elementos que fazem parte da fotossíntese, tá certo? Para que as plantas possam realizar a fotossíntese. Dando continuidade. Nas plantas, a maior quantidade de clorofila, como eu já falei anteriormente, ela está contida onde? Contida nas folhas. Portanto, principalmente nelas, ou seja, nas folhas, que ocorrem esse processo chamado fotossíntese. Porém, a fotossíntese também pode ocorrer em outras partes da planta, tá certo? Que contém também clorofila, certo? Então, o açúcar que é produzido na fotossíntese, ele é distribuído para todo o corpo da planta, certo? Então, as plantas, elas podem transformar o açúcar produzido na fotossíntese em amido, tá certo? Que é outro tipo de carboidrato, tá certo? Então, o amido, ele pode ser armazenado onde? Nas raízes, nos caules e nos frutos. Como exemplo de partes de plantas que possuem grande quantidade de amidos, nós podemos citar
as partes de quem? Da batata e da mandioca, que são alimentos que nós consumimos em nossa alimentação. Muitas vezes no nosso dia a dia a gente utiliza a batata e a mandioca, que ela é rica em amido, tá certo? Então, como a fotossíntese só ocorre na presença da luz, as plantas elas não produzem alimento, ou seja, as plantas não liberam o gás oxigênio no escuro, uma vez que ela só ocorre a fotossíntese na presença da luz, portanto, quando está à noite, ou seja, no escuro, elas não realizam esse processo porque necessitam da luz do dia para que elas possam liberar o gás oxigênio, ok? Muito bem, vamos seguir adiante. Então, essa imagem mostra para a gente as estruturas que contém a clorofila, tá certo? É as estruturas das folhas aonde contém a clorofila e acontece esse processo da fotossíntese, tá bom? Então, as plantas também, elas fazem esse processo de respiração e transpiração, certo? Então, nós seres humanos fazemos um processo de respiração, aonde quando nós respiramos, nós estamos inalando o gás oxigênio e ao expelir para fora, a gente expele o que? O gás carbônico. E as plantas também fazem esse processo, denominado de respiração e transpiração. Então, as plantas elas respiram continuamente durante o dia e a noite. Na respiração, as plantas absorvem o gás oxigênio e eliminam o gás carbônico. Então, a superfície do corpo das plantas, principalmente as folhas, apresentam pequenos orifícios pelos quais os gases respiram e da fotossíntese são absorvidos e eliminados. Ou seja, onde elas respiram estão absorvendo o gás oxigênio e quando elas estão transpirando, elas estão fazendo a eliminação do gás carbônico, ok? Muito bem. Então, a maior parte dessas trocas gasosas, né, da respiração, ocorre onde? Ocorre nas folhas. Mas outras partes da planta, como as raízes e os caules, também realizam essas trocas gasosas, tá certo? Então, sendo assim, a perda de água na forma de vapor é chamada de transpiração. Então, quando a perca de água nas plantas ocorre pelas folhas e essa perca de água através de vapor é chamada de transpiração. Nas plantas, a água é absorvida pelas raízes e geralmente a transpiração ocorre pela superfície das folhas. A perda excessiva de água pode ser prejudicial à planta, pois a água ela é uma substância essencial à sobrevivência dos seres vivos. Algumas plantas têm estruturas para evitar esse tipo de perda, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima.